Epá, mas este não foi o sítio onde eu... Está muito vermelho. Não é isso. Não joguei aqui. Não joguei aqui, joguei ali, mas não foi... Não te equipaste aqui, equipaste no outro lado. Isto foi no outro sítio, pá. Equipaste no outro lado. E estes são novos agora. É o espaço antigo, mas novo. O do visitante era do outro lado. Claquete. Claquete. Em frente, ali. Claquete Sagrado Balneário. Foi com pinta. Pá, isto eu podia repetir, mas... Vê-se que tens muitos anos disto. É dos irmãos Lumière, sabe? Ora bem, feito. Vítor, é um prazer ter-te aqui. Já não estava contigo há muitos e muitos anos. Há muitos anos não estávamos. Eras tu, vou-te dizer uma coisa, eras tu treinador e jogador. Talvez. Tu os dois últimos jogos do Famalicão... Um jogo. Dois jogos. Não te lembras? Tu jogaste os dois jogos? Mas eu no do Braga não era treinador ainda era o Embeloni. Perdemos 2-1. Fiz um golo, um chute no meio campo quase. Apanhei o Conhei a dormir. Foi 2-1. Apanhei, estava a dormir, encostava um cantito e mandei a bola no outro. Então foi só o último. Foi só o último no Belém. No Belém, foi. Exatamente. E depois, entretanto, depois do jogo, fui para casa e apareceram lá os diretores, já à noite, a dizerem que iam mandar o treinador embora, que era o seu Mário Belloni, que era uma figura fantástica. Dos homens mais fantásticos que encontrei no futebol, e que eu iria ser o treinador. Eu disse, pá, não façam isso e tal. Eu tentei demovê-los, mas não consegui e mandaram o treinador embora. E depois fomos fazer o último jogo, onde já tínhamos poucas possibilidades de êxito. Já estávamos praticamente condenados. Nós tínhamos que empatar pelo menos com o Braga e perdemos 2-1. E perdemos no Restelo. No Restelo, 2-0. 2-0 no último jogo. Conseguindo, comecei com o pé esquerdo a treinadora. Também não tinha jogadores que me ajudassem. Tinha o Carraça, lembra-se de Carraça? E mais uns gajos que lá tínhamos. E o Lula. Tínhamos o Jaquinho, o Tibi, o Zé Eduardo. Tínhamos uma equipa boa, por acaso aquilo foi um descuido. Foi um descuido grande. Porque acabámos a primeira volta, lembras-te? Em sexto ou sétimo lugar. Uma posição muito boa, mas depois aquilo descuidaram-se muito, desligaram-se muito daquilo. Tínhamos feito um campeonato fantástico no ano anterior, tínhamos feito divisão e depois no ano seguinte aquilo não funcionou bem. Funcionou bem durante a primeira parte do campeonato, a primeira volta. A segunda volta afundamos completamente, tivemos ali imensos problemas, mesmo dentro do grupo, lembro que tivemos alguns problemas, e acabamos por descer divisão. Dentro do grupo? Dentro do balneário. O que se leva de dentro do balneário para dentro do campo é extremamente importante para que possamos realmente exteriorizar o potencial de toda a gente. Quando não conseguimos capitalizar dentro do campo o que é o grupo dentro do balneário, normalmente dá mau resultado. E o que vamos fazer dentro do campo é sempre reflexo do que treinamos e depois associado ao ambiente que se vive dentro do balneário. O treinador e o capitão de equipa têm um papel muito importante nesse tipo de situação, por forma a detectarem o que é um subgrupo bom ou um subgrupo mau, um subgrupo positivo ou um subgrupo negativo. E se houver subgrupos negativos, ou eliminamos, ou eliminamos, independentemente da qualidade dos jogadores que compõem esse subgrupo. Ou então os resultados vão ser negativos. Olha, tu falaste de capitão, da importância do capitão, e tu eras capitão desta equipa. Qual? Esta equipa... do Famalicão. Fui capitão, fui. Era eu, o Sá Pereira, o Zé Albino, éramos os capitães. As figuras que estão aí. 1900 e... ora, 77. 78. 77, 78, mais ou menos aí. 78, tinha 20 anos. Mais ou menos aí. Tinha 20 anos, ele já tinha aí uns 32, 33. Tinha eu 31? Não, eu tinha nesta altura... Eu sei, notava-se. Dentro do campo notava-se. Eu passava por ti e fazia vento. Até fazia vento. Até te constipavas nessa altura. Então devias ter uns 26, 27. Tinha 27 anos. Era 26, 27 anos. Jacinto, lembras-te de Jacinto? Lembro-me, Jacinto. Vive cá em Matosinhos. Vive, que era uma figura. Vive cá em Matosinhos. Era um gajo muito giro. Esse gajo tinha uma particularidade engraçada. Quando ia comprar roupa,
por exemplo, ia ali à Maconde e comprava 7 fatos iguais. Só mudava a cor. Havia uns fatos de bombazinho na Maconde. Jacinto era Que era moda naquela altura. E ele comprava logo 6 ou 7 e pronto. E estava o problema resolvido por um ano inteiro. Doutor Zé Albino, José Eduardo. José Eduardo, lateral direito. Era uma equipa interessante, Lula, Jaquinhos. Espera aí, esse jogo não é o jogo com o Famalicão em que o Bento... Exatamente. Em que o Bento fratura a cabeça. leva com Exato, leva um pontapé na cabeça. na cabeça que leva com, não sei quantos, com aqueles, olha, com aqueles pontos a gente tinha ganho o campeonato. Então lembras-te, é aquela história, tudo naquela história que eu já contei, não te lembro? Que o Nené está a falar com o Zé Eduardo e estão a família e coisa e não sei o quê. E tu, acho que até és tu, lanças para o meio, entre ele e o central, o Nené vai, dá-lhe um corte, o Tibi fica a coisa e alguém diz, olha, está lá dentro. Mas o Nené, na altura, falava-se nisso, a malta da bola, falava, os treinadores mesmo falavam, não falem com o Nené, não se distraiam com o Nené. Que ele vinha com aquela vozinha dele, assim, vai a família, como é que estás? Estás bom e tal. E tanto meter a bola nas costas e um gajo, onde é que ele está? Já ele estava a 2 km de distância, a faturar. Não, porque tínhamos lá... Mas ainda pedia desculpa. Nós tínhamos... havia um trio, houve um período no Benfica que era um trio que era o Moinhos, Nené e Jordão. Pá, 3,21. eles faziam 11 segundos aos 100 metros. Pá. Mas não eram para ir para o atletismo, é que eles aliavam a velocidade à técnica que tinham. Pá. Como servidor, eu extraí-me daí. Vitor Martins, que era um jogador fantástico. E o Vitor Martins, estás a ver o que era? Eu também lhe dava uns toques e então pôr as bolas. É certo que naquela altura ainda não era a tecnologia do bloco baixo e não sei quantos, mas as equipas já apareciam umas ferrolhadas, quer dizer, portanto, e algumas vezes... Era ferrolhadas, pá, naquela altura... As ferrolhadas que é uma... É juntar tudo ali atrás, juntar tudo ali à frente da bola. Não, e era fruto também da pressão que a própria equipa, que o Benfica, os Benficas e os Portos e o Sporting tinham sobre as outras equipas, quer dizer, portanto, independentemente, mas chegámos a perder aqui com Leixões. Sim. Levámos algumas vezes na trombila. Na luz era de goleada e era cada goleada. Sim, mas não, se o Eusébio naquele dia... Tudo aos 3 acaba aos 6. Sim, mas o Eusébio, se aquilo aos 10 minutos já tinha entrado uma, aquilo era complicado. Nesse ano vamos 5-2. Mas um gajo na altura jogar com o Benfica era uma dificuldade. E mesmo Porto. Sim, era uma dificuldade. E com o Sporting também. Eu lembro que nós brincávamos, no Leixões nós tínhamos uma tradição que é engraçada, que nós dizíamos, entre nós aquilo era uma equipa sempre muito jovem, o Leixões era uma equipa sempre muito jovem. Sim, os bebés, mas nós já somos a seguir aos bebés. Mas era muita malta nova, E nós dizíamos, nós ganhámos pouco, mas rimos-nos de caralho. Nós levávamos sempre aquilo tudo a rir. E no Leixões, toda a gente, quando ia jogar com o Benfica, toda a gente queria jogar a ponta de lança. Quando íamos à Luz. Porquê? Porque era o gajo que tocava mais vezes na bola de saída dos golos. Toda a gente queria jogar a ponta de lança. O guarda-redes já sabia que na terça-feira estava à rasca da coluna, virado às malhas, ainda por cima era aqueles galinheiros grandes, e ele ia lá abaixo buscar a bola e trazer. Já sabia que na terça-feira estava à rasca da coluna. Aquilo até dava para rir, porque nós íamos jogar ao Benfica. E aquilo até dava para rir, pá. Nós temos uma história que fomos lá jogar à Luz e tinha um marcador com totobola. Sim. Por trás da baliza. Na baliza norte. Na baliza norte. Um marcador enorme. Os resultados todos. Os 13 jogos do totobola. E tinha um relógio, um marcador, um ponteiro, que apontava aos 45 minutos. E nós fomos ao Benfica jogar, o Leixões e bola ao centro e golo do Benfica. E cara, começámos bem. Bola ao centro, perdemos a bola, golo do Benfica, do Artur Jorge. 2-0, 2 minutos, 2-0. E tínhamos um jogador que era o Eliseu. Eliseu, sim, no meio campo. Fez carreira, chegou a ser internacional. Chegou a ser internacional. Era um jogador fantástico. Vinha na bola, foi à baliza, vinha na bola, vinha para o meio campo, deu 2 minutos. Se continuar assim, vamos perder 90-0. E aquilo era muito engraçado. Nós tínhamos lá gajos que diziam, nós ganhamos pouco, mas rimos-nos muito. Porque um gajo, na altura, ganhava-se pouco, como é evidente. Eu lembro-me que no Leixões,
o ordenado, aquilo era praticamente tudo igual. E era 4 contos por mês, que é 20 euros agora. 20. 4 contos por mês, e quem fizesse mais de 50% dos jogos recebia 40 contos de luvas no fim da época. 200 euros. E tu começaste, era júnior aqui? Eu comecei aqui nos juvenis. Na altura só havia juvenis. Eu comecei a jogar basquete no Leixões. Devia ser base. Devia ser base, já não me lembro. Era mais ou menos base. Mas eu percebo. Estás atento? Não. Era base, pensava ao jogo. Organizador. Pensava ao jogo, exatamente. Olha, portanto, da mesma forma que depois no futebol foi o que foste, portanto, tu eras organizador. No basquete, pensava ao jogo. digas agora que eras posta, não pode ser posta. Porque na altura não havia futebol antes dos 14 anos. Entretanto, começaram a atingir a idade para começar a jogar e comecei a jogar no Leixões e tive aqui até acabar o direito de opção. No ano do direito de opção mandaram-me embora. O presidente do clube mandou-me embora. Fui para Paredes, e até tem uma história muito engraçada relativamente a essa ida para Paredes. O Paredes tinha subido da 3ª divisão à 2ª divisão nacional. E fomos para Paredes 4 jogadores, 2 do Leixões e 2 do Lessa. Fui lá fazer o contrato, numa sede que ainda existe, porque Paredes ainda lá tem essa sede, sede pequenina, e quando estávamos a fazer o contrato tocou a fogo, incêndio. E 3 dos diretores pertenciam aos bombeiros. Porque eu sinto que saíram por uma janela logo. Saíram por uma janela para uma vielinha, saíram. Não sei que ficar amanhã, porque isto é mais importante e tal. Isto é assim, bem. Foram embora, no dia seguinte lá fomos outra vez fazer o contrato. À noite. Fizemos o contrato e nós ganhávamos esses 4 contos, mais os... Dava a volta, não chegava a 8 contos. Eu fiz um contrato com o Paredes de 14 contos. Quase o dobro do que ganhava no Leixões. E cheguei a casa, por volta da meia-noite, e é o meu pai, que era pescador, a sair para o mar. Com o baú, aqueles baús de alumínio, de ferro. Exato. O meu pai com aquilo e tal. Então, pá, como é a tua vida? O meu pai nunca se meteu na minha vida desportiva, nunca se meteu. Ó pai, olha, vou para Paredes. Paredes? Onde é isso? O meu pai nem sabia onde é que era Paredes. Eu disse, olha, pai, é ali entre Valongo e Penafiel. Eram as coisas que nós tínhamos, a estrada antiga. Agora é muito simples chegar a Paredes, mas na altura não era. Ó pai, é ali perto, antes de chegar a Penafiel um bocadinho. E então, e o que é que vais ganhar? Ó pai, vou ganhar 14 contos. Ele olhou assim para mim, pegou no baú, pá, tu jogar não jogas grande coisa, mas para fazeres contrato és fino. E toca a andar. Mas foi engraçado, ele a pegar no baú, ele assim, tu jogar não jogas grande coisa, mas fazer contrato és fino. E foi assim na Leixões. Depois só voltei passado muitos anos como treinador. Paredes, nessa altura, 2ª divisão. Paredes subiu de divisão, subiu à 2ª divisão. E foi buscar alguns jogadores bons, foi buscar o Raul Machado, que era treinador, que por acaso era de Matosinhos, e fizemos uma equipa que se safa no último segundo do campeonato, apurou-se para a liguilha, e na liguilha, com o Vila Novense, estávamos empatados 2-2 no último minuto e é um penalti. Ui. E o gajo que vai marcar o penalti não quer. O guarda-redes do Vila Novense era um gajo chamado Maravilhas, e eu resolvi que era eu que ia marcar o penalti. E eu já sabia que ia embora, que ia para o Famalicão. O Famalicão estava interessado, eu tinha feito uma boa época, mas resolvi que, não, vou marcar, tem que marcar. E marquei, ganhamos 3-2 e mantivemos-nos na segunda divisão. Foi interessante. Paredes. Joguei com um gajo que na altura era uma glória, um gajo importantíssimo. Já na fase final, o Joaquim Jorge. Jogava Guimarães de Vitória. Jogava com o Manuel Pinto, E ele fazia a dupla Manuel Pinto, que era uma dupla de centrais. Era uma dupla de centrais. O Joaquim Jorge já não tinha 36 ou 37 anos. E nós éramos miúdos, ele era o nosso pai, quer dizer, já não corria, mas jogava muito. E depois foste para Famalicão. Depois é que fui para Famalicão. Isso foi no ano logo que subiram ou não? Foi no ano que subimos. Com o Zé Carlos. Com o Zé Carlos, exatamente. Fizemos uma época fantástica. Reinaldo. Uma equipa, sim. Do Reinaldo, que depois vai para o Benfica. Os nossos pontas de lança, e há coisas engraçadas. O Reinaldo tem uma história muito engraçada. Os nossos pontas de lança eram o Reinaldo e o Nando Machado. Nando, que era do Sporting. O Nando Machado, exatamente. Sim. E o Reinaldo não fazia golos. E o Zé Carlos, não fazes golos, vai jogar o Nando. No jogo que o Nando vai para jogar, o Nando aleija-se. E o Reinaldo tem que jogar, à 7ª ou 8ª jornada. E faz 3 golos, a partir dali foi sempre a andar, até ir para o Benfica. Claro. E era um jogador...
Não, eu depois ainda vou apanhar, vou jogar com... Mas vai jogar. Depois ainda jogas com o Reinaldo. Sim, com o Reinaldo, ainda vou apanhá-lo. Histórias do Reinaldo. Passei uma, mas não posso contar. Não, mas essa toda a gente sabe. Essa toda a gente sabe. Então nem vale a pena contar. Na verdade é que penso que ficou mais com a fama do que com o... Que o vermelho. Não sei, mas conta. Mas o Reinaldo tem muitas histórias, não é? O Reinaldo tem muitas histórias. Uma vez fomos apanhados, fomos fazer um jantar e depois fomos a uma casa de fados lá em Famalicão. Por lá um taxista, isto já eles tinham bebido para aí 3 garrafões de água de luso e pegaram-se lá com o taxista e viemos a pé. Mandámos o taxista embora, o Reinaldo até queria dar uma chapada lá no taxista. Não? E viemos para a porta do cemitério. Tinha um cemitério ali por cima do campo. Do campo, exatamente. E não é que o taxista vai fazer queixa à direção. E no dia seguinte fomos todos chamados e multados e tal. E o Reinaldo cismava que foi alguém dentro do cemitério. Nunca lhe passava pela cabeça. É verdade. Não lhe passava pela cabeça que fosse taxista. Foi alguém dentro do cemitério. Foi alguém lá dentro. O Reinaldo tinha coisas muito engraçadas. Vítor, qual foi, como jogador, aquele balneário mais fantástico, mais... Como jogador... Eu, como jogador, apanhei balneários bons. Antigamente, não era difícil apanhar balneários bons no nosso tempo. É verdade. Uma razão simples. É verdade. Não havia tanta circulação de jogadores. É verdade. Nós chegámos aqui ao Leixões, o Leixões tinha 25 jogadores. É uma razão. 20 eram daqui da terra, ou se não fossem da terra, eram daqui próximo. E depois vinham 2 ou 3 do Brasil, vinham um ou outro emprestado do Benfica, do Porto e do Sporting. Por conseguinte, nós conhecíamos quase todos, crescemos juntos, fomos crescendo juntos. Nos juvenis fomos vendo os gajos a jogar na equipa principal, porque acompanhámos, na altura toda a gente ia ver o futebol. Porque o seguinte, era fácil fazer, pela continuidade, era muito fácil, qualquer maçã podre facilmente se tirava e resolvia-se o problema. E com a livre circulação dos jogadores, veio-se arranjar um problema complicado, é que chegares mesmo aos grandes, chegar ao Benfica e dizer assim, diz-me 8 gajos no Benfica que estejam lá há 5 anos ou há 6. Já é um problema, já é difícil. Sim, sim. O capitão pode ter uns anos de clube, como pode ter meses ou dias, semanas. Agora, a figura do capitão de equipa esbateu-se demasiado, é pouco respeitado, os jogadores são muito individualistas. Os jogadores agora são muito individualistas, são muito egocêntricos e têm alguma dificuldade em aceitar a primazia deste ou daquele, muito menos quando a história dos clubes está-se a esbater enormemente em termos de antiguidade dos jogadores. Essa história praticamente não existe. Nós temos muitos jogadores que fazem parte da história dos clubes. O Tony faz parte da história do Benfica. Há algumas exceções, estou-me a lembrar, por exemplo, do Luizão. Num tempo de grandes mudanças, consegue estar num clube como o Benfica uns 15 ou 16, acho que porque tem 15 anos, personalidade forte. 15 anos. Personalidade forte. Foi um jogador que foi sempre titular e sempre com uma influência muito grande. Claro. E mesmo o aspecto físico dele. Sim. Que intimida, conseguiu ainda fazer valer. Eu penso que foi dos últimos grandes capitães que tivemos. Ele e o Jorge Costa. Sim. Foram até os últimos grandes capitães que nós tivemos. Eu tenho uma história de um capitão, aqui no Leixões. Nós fomos jogar à Luz e o nosso capitão de equipa era o Raul Oliveira, o defesa esquerdo. Sim. Chamava-lhe o Narigudo. Era perigoso para pôr, não podíamos jogar em linha, que ele tinha sempre os gajos em jogo. Tinha de origem também, mas não era tão grande como o Mortimor, não? Aí o Mortimor também, vou-te dizer. O Mortimor a respirar ali num metro quadrado. Sim, não havia ninguém. Absorvia o ar todo. E essa história é muito engraçada do capitão. Fomos jogar ao Benfica e há uma jogada, um cruzamento do Nené, e o Arthur Jorge está em offside para aí 2 metros. Aquilo nem precisava de VAR. E a bola dá a ideia de ir muito alta. A bola vai passar. E o Arthur Jorge faz aquele pontapé de moinho, vai lá acima mesmo e pá! E pimba golo. Ficou tudo assim, pá, tudo. Uma coisa do outro mundo, um golo do outro mundo. Não sei se te lembras. Sim, foi jogado agora aqui com o Tony Martínez, que fez agora assim, só que este não foi tão alto. Mas o dele foi mesmo mais alto. E nós tínhamos um defesa direito
que era o Celestino. Na Luz nós estávamos a jogar de norte para sul, nós estávamos na baliza norte. E o Celestino vê que a bola está em offside, vai correr ao bandeirinha do outro lado, onde estava o Raul Oliveira, que era a esquerda. Onde é que vais, pá? Pá, está offside. E o cara, offside o Carvalho, pá, bola para o centro, isto é um gol do outro mundo, pá. Então o quê, pá? Em vez de perder por 4, perdemos por 5. A diferença não era muita. Bola para o centro, que está um gol do outro mundo. Esse Raul tinha uma particularidade muito engraçada. Há muitos anos. Era no pontapé de baliza. Ele era um gajo muito experiente. Pontapé de baliza, o guarda-redes tocava para ele, ele entrava dentro da área, pegava a bola na mão e os avançados, penalti. E não era. A bola só entrava em jogo depois. Vem da lei 12, não é? Ele fazia isso. Fazia isso muitas vezes. Claro. Ele fazia isso muitas vezes. Vamos rir um bocadinho, tá? O gajo metia, ele entrava dentro da área, pegava a bola à mão, e aí ele com a bola pôr lá no sítio outra vez. O gajo, penalti. Era muito engraçado. Ele fazia muito isso, esse Raul. Nós tínhamos aqui no Leixões, tínhamos gajos muito engraçados. Muito engraçados. Tivemos um treinador, pá, o António Teixeira. Aí, António. Que era engraçadíssimo. Eu quando vinha, eu a descer aqui estas bancadas, aqui esta rampa, para onde vocês passaram agora com o carro, eu e o Mário Wilson, filho do Mário Wilson, o Mário Valdés, e ele cá em baixo, lá vem os engenheirinhos da merda, nós andávamos a estar na faculdade já, e vinhamos às vezes assim um bocado atrasados às aulas, lá vem os engenheirinhos da merda. Era como o treinador se chamava. Quando a coisa estava a correr mal e ele começava a tirar-se para o chão, dava-me, vocês deviam pagar para pisar esta relva, pagar, não é receber, era pagar. Tive também aqui um treinador muito engraçado, que era o Filipe Nunhas. Filipe Nunhas, argentino. Acho que foi o único argentino que dirigiu a seleção do Brasil. Ele dizia isso. E ele tem uma história muito engraçada. Fomos jogar a Setúbal. Na altura, o Setúbal era treinado por José Maria Pedroto. E tinha 2 gajos na frente, pá, que eram terríveis, que eram o Zé Torres, o Zé Torres e o Câmpora. Câmpora, sim. O Câmpora, que era um uruguaio, que era um gajo terrível, pá. E nós fomos lá jogar, e eu joguei na frente, eu e o Horácio. Eu, miúdo, tinha 19 anos. E estava convencido, estava a jogar bem. Estávamos a perder 2-1 ao intervalo e vimos para o balneário, eu cheio de moral, 19 anos, e o caralho, a jogar a titular no Leixões. Estava sentado no balneário do Setúbal, entra-se por aqui, eu estava sentado aí. E o Filipe Nunhas, baixinho, gordinho, caralho, não, todo elétrico, não, e vira-se para mim, Vítor, troca! E eu cheio de estilo, troca, eu cheio de estilo, estava a jogar bem, 19 anos, e o caralho. Mas assim, mister, troca com quem? Troca, mas é de camisa que não está jogando um Carvalho! António Medeiros foi teu treinador, não é? Foi o meu primeiro treinador. Foi? E gostava muito dele. No futebol sénior, eu era júnior ainda, tinha sido internacional com o Zé Augusto, e ele chamou-me à equipa principal, o Medeiros. O Todelesse era uma coisa. O Todelesse era assim, treinar para a praia. Íamos correr para a praia e dizia ao Raul Oliveira, levava a toalhinha, um cabedal do cão, um físico, um monstro, magricelinhas, só tinha perninhas. Só tinha aquelas pelezinhas. Chegava lá com a toalha, esticava a toalha. Raul, levas aí o pessoal, são 20 minutos para lá. E nós, tumba. 20 minutos. Vamos para trás. Chegávamos lá. Sr. Medeiros, já está. Pá, isto está tão bom. Faz mais 15 para lá e 15 para cá. Faz mais 15 para lá e 15 para cá. Mas sabia de futebol. O Medeiros sabia de futebol, percebes? E tinha uma relação com os jogadores, pá. Uma relação fantástica mesmo. Era um gajo fantástico. Eu fiz amizade com ele depois. E apanhaste, confrontaste-o? Confrontei. Um dia viemos aqui treinar ao Leixões. Eu era treinador, não sei de que equipa. Não sei onde é que estava. E ele estava aqui no Leixões. E viemos aqui treinar, fazer treino de conjunto. E aquilo no Leixões não andava
não andava muito bom, estava a atravessar uma fase difícil. Ele depois até acabou por sair. E estávamos a conversar com ele e tal. Dizia lá, pá, tenho treinado e tal, estou numa forma... Ah, mas você tem treinado? Você não pode com as pernas sem treinar? Tenho feito velocidade aí. Vou-te dizer, velocidade para quê, mister? Ah, pá, se isto no domingo corre mal, eles vêm atrás de mim, mas não me apanham. O Tom Lessa tinha coisas. Ele era daqui. Era daqui, então. Por isso é que o nome dele era Tom Lessa. Toda a gente gostava dele. Pá. Toda a gente gostava dele. Até os adversários gostavam dele. Eu, no fim, conto-vos uma história dele, que não pode ser aqui, conto-vos uma história dele engraçadíssima. Ele tinha coisas. Apanhei aqui um treinador, o Harold Campos. Brasileiro, não é? Brasileiro, grande. A seguir ao almoço, ele vinha embora, deixava-nos ficar lá no hotel onde nós ficássemos a almoçar, ele vinha embora. E vinha fazer o café. Mas fazia uma cafeteira de café que nós corríamos, que nunca mais parava. Vou-te dizer. Aquilo, nós até tínhamos medo que ele pousasse a cafeteira e ela fosse a correr por isso. E ele dizia que adivinhava o pensamento de toda a gente. Ao longe via-te a falar e ele dizia que adivinhava o teu pensamento e adivinhava o que estavas a dizer. E tal. Era assim um bocado esquisito. E à noite ia para os fados, ele gostava muito de fado, bebia uns copos, nós chegávamos aqui de manhã, às 8h30 da manhã, estava ele deitado dentro do balneário, a dormir. Chegava aqui 4, 5 da manhã, em vez de ir para casa, já vinha para aqui, deitava-se na marquesa e ficava à espera. Chegasse. À espera de nós. Se estivéssemos a ganhar, portanto, estávamos a ganhar 1-0, ou 2-0, ou 2-1, a 2 minutos do fim, 3 minutos do fim, ele pegava lá na cafeteirinha, lá ia a pé, ele vivia aqui à saída do estádio. Lá ia a pé e ia-se embora. Ia-se embora. O jogo ainda a decorrer, ele ia-se embora. Não havia conferências de imprensa. Era muito engraçado. Eu lembro-me de um amigo nosso, que vocês conhecem muito bem, que está afastado do futebol, infelizmente, que é o Quinito. O Quinito foi meu treinador. E o Quinito trazia aos treinos no campo do Braga, no estádio no 1º de Maio. Não sei se lembram, as bancadas eram muito altas. Era. Os degraus. Sim, os degraus, sim. Os degraus são muito altos. Parecia a muralha da China, quase, com os degraus. Ele vinha lá com o papel de um treinador espanhol que, se eu não me engano, chamava-se Maguregui. Tinha sido treinador do Quinito. E o Quinito trazia lá, que era subir 10 degraus com o pé direito, depois com o pé esquerdo, depois com os 2 pés, depois com isto, com aquilo. E o Quinito punha-se na pista e nós ali, e pum, e nós começávamos logo a bufar e o Quinito às tantas dava para aquela merda. Oh, malta, eles realmente correm muito, mas não jogam nada. Solta coletes, vamos fazer o que nós sabemos. E peladas. Fomos à final da taça nesse ano. Eliminamos o Benfica, em Braga, 2-1. E é nesse ano que vamos à final da taça. Perdemos com o Sporting 4-0 ou 4-1. A linha da frente do Sporting era Oliveira, Manuel Fernandes e Jordão. Claro. Esse é um tridente do... Ganharam o campeonato e a taça. E eu lembro-me, no fim do jogo, estávamos no balneário do Estádio Nacional, aquele alpendrezinho, ali, e andava o inglês de charuto e de garrafa de champanhe. Sim. Ali a festejar o Malcolm Allison. Era ele e um preparador físico. Roger Spray, pintava os jogadores. Era. O Quinito, O Quinito foi de Papillon. Papillon e um casaco assim sobre comprido. Não era fraco. Foi de Papillon. E para ti, como jogador, quando o Quinito aparece, não se veste no Estádio Nacional, ele já vem do hotel. Ele vem do hotel, vimos do hotel para Amar. Qual é a reação dos jogadores? Tudo ali espantado, ele cheio de estilo. Ele prestava-se para aquilo. Ele prestava-se para aquilo. Nós tivemos um problema grave logo nesse dia, no jogo, antes do jogo. O Quinito rodava o capitão. O capitão rodava sempre. Este domingo era o defesa direito, no próximo domingo era o central, depois era o central do lado esquerdo, defesa esquerdo. Rodava sempre durante a época toda. Mas chegamos ali à final da taça, havia lá 4 ou 5 que queriam ser os capitães. Toda a gente queria levantar a taça. Não sabiam que era preciso ganhar. Não se lembravam. Primeiro tinha que ganhar. E já tinha havido alguém, o Canário já tinha erguido a taça. O Canário já tinha ganho, exatamente. E aquilo deu uma confusão no balneário. Como é que ele resolveu? Pôs o Walter guarda-redes.
Para resolver aquilo, para não haver guerras, vai o guarda-redes, que foi o Walter. Foi o nosso capitão nessa final da taça. Quinito era fantástico, fantástico. Quando nasci, já trazia no umbigo a palavra treinador. O Quinito? Uma das entrevistas que eu li... E quando ele disse que se tivesse muito dinheiro comprava o Pedro Barbosa para jogar o quintal dele. Mas ele tinha muitas, pá. Ele tinha muito. Que era um boêmio, o Quinito era um... Era um artista. Era um artista, há no Quinito genialidade. Há genialidade. Eu ainda encontrei o Quinito em Coimbra. Claro que aqueles momentos de Coimbra não dá ainda, aquilo ainda está, são 18 anos, 17, 18 anos, ainda não há... Mas ele depois vai para a Espanha e também tem uma série de aventuras. Ele e o Paloma, o Damas, ele tem uma série de aventuras. Paloma também ainda jogou comigo. Lá embaixo, em Portimão. Paloma tem uma história. Em Portimão, isso deve ser... Paloma tem uma história giríssima. O Damas está a treinar em Portimão e está o Manel Zé de um lado, baliza ali no fundo, Manel Zé deste lado, Valdemar Custódio aqui do lado direito, a cruzar para os guarda-redes. E quando era o Damas, o Valdemar cruzava, o Damas saía, passava a bola por trás das costas. Sim, exato. E mandava a bola. Ia para a baliza. E o Manel Zé cruzava do outro lado, ele fazia a mesma coisa, mas sempre tudo muito devagarinho. Os outros matavam-se todos, não defendiam nada. Não defendiam nada. E ele, lá com as tretas dele, defendia tudo. E o Manel Zé, devia estar naqueles momentos que ele de vez em quando tem, o Valdemar cruza, o Damas sai da baliza, bem com a bola assim, e o Manel Zé do outro lado, pé. O Manel Zé tinha um pé direito que era tinha era uma raquete. Pumba, e a bola lá dentro. E o Damas está mais ou menos na zona de pênalti. Passar a bola. Então o quê, Manel? A bola. Qual bola? No jogo só há uma, é esta, está aqui. Pois ainda não está posto em jogo. No jogo só há uma. No jogo só há uma bola, exatamente. Ele depois de jogar comigo, é no ano que eu passo para treinador. O último ano dele comigo em Portimão é o ano que eu passo para treinador. O Manel Zé vem para o Sporting e o Manel Zé aconselha o Manel João a pôr-me a treinador. E eu não queria. Não queria, nem tinha habilitações. Eu nunca liguei, eu andava em Engenharia, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e nunca liguei muito aos treinos. Há jogadores que apontam os treinos e que levam tudo para casa e tal. Eu nunca liguei puto a isso. Nem nunca fui a cursos de treinadores, nem nada. E sou apanhado de surpresa pelo Manel João, que era o presidente na altura. Manel João. O Sr. Manel João. Ia sempre que Benfica. Ia sempre que Benfica. E o Manel João convida-me, eu a pensar que era para renovar o contrato, e já lhe ia dizer, não pá, não vou, olha, vou para o Porto, falta-me um ano para acabar a engenharia, vou jogar ali numa equipita qualquer ali para o Porto e vou acabar a engenharia, para depois seguir a minha vida académica. Mas ele lá tanto me convenceu que eu acabei por ir para treinador. E o gajo que eu queria para meu adjunto era o Damas. Entretanto, o Manel já vai para o Sporting e resolve convidá-lo. Claro. Ainda o levou, ainda fez os últimos 2 anos no Sporting. Não, e bem. Ainda foi para o Sporting, ainda fez lá os últimos 2 anos. O Charuto tinha uma particularidade do caraças. Acabava o intervalo, o jogo. Acabava o intervalo, não, acabava a primeira parte. Íamos para o intervalo e ele desatava sempre a correr, para ir fumar. Pá. Mandava-se o charuto. Não te lembras dele? Não te lembras que o árbitro apitava e ele saía a correr? Não, era o primeiro sempre a chegar. E o roupeiro já tinha um cigarrito aceso na casa de banho. Ele ia à casa de banho, dava 4 puxas, depois é que vinha. E os treinadores já sabiam, esperavam ali um bocadinho e tal. E depois, vício, pá. E depois saí da casa de banho, sabes o que é? E ao lavatório, molhava, água no cabelo e tal e tal. O Charuto era um companheiro, um colega, pá, com o passado que ele tinha. Com o passado que ele tinha, aparece ali, pá, era um gajo fantástico, fantástico mesmo. E essa figura que há pouco falaste, eu ainda me recordo. Manel João? Sim. O Manel João era uma figura tão típica que fazia isto, que deve ser inédito no futebol português. O Portimonense vinha jogar ao Boa Vista. O nosso treinador era o Manel José, depois eu. Isto ia ser Manel João vinha ao Boa Vista. Estava com a malta no hotel e tal, almoçávamos e tal. Quando saímos para o jogo, ele saía para Portimão. É verdade.
Ele em Portimão ia ver o jogo, estava 10 minutos ali por trás da baliza, havia ali 5, 10 minutos, depois ia-se embora, ia para a praia, ouvir o relato, e depois o que ele sabia de futebol era o que lhe diziam aquelas pessoas mais próximas dele. As pessoas próximas dele é que diziam, pá, olha, o Tony não jogou nada. O Carraça fez um jogo do Carraça. O Vítor, olha, melhor mandá-lo embora. Era de ouvido. É verdade. Era de ouvido. Recebia o relatório. O Manuel João não aparecia num treino, tu nunca ouvias. Tinha lá uns diretores. Ele rodeava-se sempre de muita gente ligada à construção civil. E nós perguntávamos, pá, então reuniões, olha, você não sabe deste problema? E diz, não sei, sabe, quem sabe é o Manuel João e tal. E então vocês nas reuniões não discutem isso? Não há reuniões, pá. Ele apanha-nos na rua, paramos, estamos ali encostados ao carro a conversar um bocadinho, e é as reuniões de clube. Não havia reuniões. O Manuel João é que decidia tudo. Como treinador, tens muito mais anos de treinador do que de jogador. Tenho mais anos. 34, eu estive a contar. Tenho 34 anos. Oh. Não tiveste presidentes que te pediam para pôr jogadores, nem para te influenciar? Não, nunca tive. Mas ouvi dizer que tiveste dirigentes, um deles, por exemplo, que sonhou que a tua equipa ia ganhar 6-0. Foi em Passos Ferreira. Essa história é giríssima. Primeira vez que houve Liga de Honra, em 90, 91, salvo erro. Começámos o campeonato logo em Barreirense, Passos Ferreira. O treinador do Passos Ferreira eu, o treinador do Barreirense, o Gabriel. Tinha sido lateral direito do Porto. Sim. O lateral direito do Porto e do Sporting. Treinador do Barreirense. Vamos lá jogar ao Barreiro. Quando o árbitro levanta lá a placa, 3 minutos a perder 2-0. Entretanto, uns senhores que lá estavam, que posteriormente chegaram a presidente, os 2 deles, eram 4, mas 2 deles chegaram a ser presidentes depois, que era o Sr. Hernani e o Sr. Rui Gomes. Vamos embora e tal, vamos embora, já está resolvido e tal. Carro e lixados como vinham, primeira jornada e tal, mas lixados, só pararam em Passos Ferreira e foram jantar à nossa pensão, que é um restaurante muito bom, que há lá em Passos Ferreira, recomendo quando lá forem. E o senhor da nossa pensão, que é o Sr. Fernando, não começámos mal e tal, começámos mal, porra, a vergonha, não jogámos nada, 2-0, quase 2-0, pá, 2-2. Está a brincar connosco? 2-2. Não, 2-2. Então não fomos lá, estamos a chegar. Então nós não vimos, cá. E o Sr. Fernando, eu não o vi, cá. E está ali uma luta, toca a esperar pelo domingo desportivo. Que havia o domingo desportivo. Nós, nos últimos 2 minutos, fizemos 2-2 e ainda mandámos uma bola oposta. E depois, a outra história, nós começámos a fazer, fizemos um campeonato interessante. E depois começámos a perceber que podíamos ter ali. Aquilo, na altura, subiam 3 equipas. Desciam 3 da Primeira Liga, subiam 3, ainda ali uns anos que era assim. E devia ser agora. Chegamos à primeira jornada da segunda volta e jogámos em casa com o Barreirense. Se ganhássemos, passávamos para primeiro. E estávamos ali no banco e jogámos bem, entrámos muito bem no jogo, mas a bola não entrava. O Passos Ferreira tinha um presidente, que era o Sr. Rodrigo, presidente bom, que rodava os diretores, porque no Passos Ferreira tinha na altura, havia meio dúzia de clubes em Portugal que era assim, antes das chaves, que não podiam transitar dívidas. Exato. E o Passos Ferreira não transitavam dívidas. Chegavam ao fim do mandato, quanto é que se deve? 100 contos. Quantos somos? Somos 20. 5 contos a cada um e está o problema resolvido. Esse não deixar dívidas legitimava todos os diretores a mandar. Ora, eu como pago igual ao presidente, igual ao outro, também tenho que mandar. As reuniões de direção, aquilo era um barulho, uma confusão, porque toda a gente metia faladura. E, o treinador é um burro, aquele jogador não devia jogar, eu se estivesse no banco apertava o papo à bandeirinha, aquilo, valia tudo nas reuniões de direção. E o Sr. Rodrigo, para minimizar aquilo, o que é que fez? Vai um diretor a cada jogo, para o banco em casa. Cada jogo tu tinhas um diretor diferente. Cada jogo tinha um diretor diferente. E eles chegavam ali ao banco, nem miavam. Um dia leva lá esse diretor do jogo do Barreirense. E nós, cada jogada de perigo, ele levantava-se no banco e nada. E eu já a suar. E golo. E nada. E às tantas eu agarrei. Oliveira, sente-se aqui, caralho. Quando for golo, o senhor festeja. Mister, mas eu sonhei que ganhávamos 6-0. E eu... 0-0. E eu, delixado, pensei, olha, também sonhei que estava em cima de uma gaja boa e fui ver.
E a gaja não tinha aparecido. Pronto. E ele, não disse mais nada. Ao intervalo fizemos um gol antes do intervalo. 1-0. Vamos para a segunda parte. Faltou 5. E o homem, sentadinho ali, nunca mais, nem ai, nem o. E nós, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0. Ao Barreirense, a primeira jornada da segunda volta. Quando foi 6-0, para ele levanta, só parou no meio campo. Só parou no meio campo. Abraçado aos jogadores, para o jogo, para ele sair e tal. Ele sai, quando vem direito a mim, a sua gaja não apareceu, mas os 6-0 estão lá. Grande história. Agora mudou muito, Passos Ferreira já mudou muito, mas naquela altura, eu lembro um chefe de departamento de futebol, que era o Sr. Hernani Silva, que foi presidente muitos anos, que levou aquilo à Europa até. Ele tinha e tem uma fábrica de cadeiras. E o treino era às 10 horas, ele às 10 menos 5 estava a bater à porta do meu balneário para saber se era preciso alguma coisa. E às vezes ainda vinha cheio de serrinho e aquelas coisas todas, porque a fábrica era logo em frente ao campo. E eu uma vez chamei-lhe a atenção. Então, chefe de departamento do Passos Ferreira, com o serrinho e tal, diz ele, agora nunca me esqueço, quando venho para aqui, pego no compressor, ele a fazer o gesto, pego no compressor, já está. Passados uns anos foi presidente, e um bom presidente, e um bom amigo. Eu vou-te contar uma fantástica do reforço psicológico. Eu quando fui para a Académica estava há 15 anos ou 16 anos sem subir divisão. E tínhamos um presidente que era uma pessoa fantástica, que eu gosto muito, porque sou amigo, que é o Dr. Campos Croa. E ele é muito engraçado. E a Académica, nesse ano, teve muitos problemas de tesouraria, pronto, acontece. E aquilo andava sempre atrasado. Foi uma guerra. E ele faz-me uma, que ele estava atrasado, e nós íamos jogar com o Felgueiras, que era o Jorge Jesus, o treinador, que era o nosso rival direto. Esse jogo Felgueiras Académica podia decidir a subida da divisão. Faltavam 3 jornadas ou 4 jornadas. E eu disse, olha, isto está atrasado, 2 meses e meio ou 3 meses, o senhor vai ter que pagar aos jogadores. A mim, aos adjuntos, não é preciso, mas aos jogadores vai ter que pagar o mês. Se eu não pagar um mês até sexta-feira, eu sexta à tarde já não dou treino e não conto comigo para o jogo. O jogo era decisivo. E ele andou lá com aquelas coisas, então depois fui falar com o meu adjunto a saber se era verdade aquilo que eu estava a dizer, e o meu adjunto disse, olha, que é verdade, ele diz que não vem. Sexta-feira de manhã ligam, mister, pode vir, vai-se pagar o mês. Lá cheguei, treinamos, no fim do treino, olha, vamos entregar os cheques para segunda-feira, na segunda-feira o cheque, e depois, até ao fim de semana, vamos ver se liquidamos outro e tal, palavras boas. E os jogadores todos contentes, e vamos cheios de moral, para Felgueiras, chequezinho no bolso. Lá fomos para Felgueiras. Chegámos a Felgueiras e ganhámos 1-0, gol de João Tomás. Eu tinha ido buscar o João Tomás ao Nadia. Uma festa tremenda, depois estávamos a ganhar em casa, tínhamos mais 2 jogos, estávamos a ganhar em casa ao Estoril e aquilo era fantástico. Toda a gente, uma festa do caraças, uma festa do... Eu vejo o diretor, um Sr. Pedro Costa Pereira, um senhor fantástico. Conhece o Sr. Pedro Costa Pereira? Sim. Ali à minha volta, toda a malta numa festa do caralho. Entretanto, era importante dizer isto. Sempre que ganhávamos um joguinho, o presidente entrava lá no balneário, é Ferriás. E eu, aquele encheu-me tanto, que dizia, por exemplo, deixe lá os Zé Ferriás, quando isto acabar, você faz o Zé Ferriás que quiser, mas enquanto isto não estiver resolvido, não há Ferriás. E ele ficou todo lixado, mas acabasse com o Zé Ferriás. Nesse jogo, o presidente ali à minha volta, com Pedro Costa Pereira e tal, à volta, e às tantas agarrou-me, eu quero que você se lixe, chaval, é Ferriás! E começam os gajos a sair de chuveiros, é Ferriás, todos molhados. Uma festa do caraças. Passado 5 minutos, o Campos Croa desapareceu. Ó, Sr. Pedro, o presidente, mas deve estar aí, mas eu vi o Pedro Costa Pereira um bocado atrapalhado, Costa Pereira à minha volta e tal, e às tantas Costa Pereira disse, mister, olha, eu vou-lhe dizer, o presidente pirou-se e não há dinheiro. Está a brincar comigo? Não há dinheiro. Foi ele que mandou fazer-nos esta cena toda, entregar os cheques para você vir. Mas agora fugiu e não há dinheiro. Uma alegria tremenda do jogo. E depois, dizer aos jogadores aquela merda. Se ganhássemos ao Estoril em casa, subíamos divisão ao fim de 18 anos, 15 anos, ou não sei quanto.
Aquilo cria um ambiente ali pesado, mas eu também não podia ceder a uma semana de um jogo fundamental. Então, claro. O Sr. Pedro Costa Pereira lá se mexeu e realmente lá pagaram o mês antes de sexta-feira. Pagaram aos jogadores. Entretanto, os jogadores começam a falar, mas isto é ali um prémio, não sei quem que dá 1000 quantos, o outro dá não sei quanto e tal, e os jogadores a falar ali prémios, aquilo era prémios que nunca mais acabaram. Eu disse, não quero saber disso para nada, os capitães falam com o Dr. Croa, e o Dr. Croa que vos diga alguma coisa. E o Dr. Croa disse, até ver, não tenho nada, mas se houver alguma coisa, eu, antes do jogo, comunico. Vamos para o jogo, uma tensão do caraças em Coimbra, vamos para o jogo e o presidente diz-me, olha que quero os jogadores 5 minutos mais cedo. Aquilo quase que faziam apostas a ver quanto era. Eu acho que é por menos 5.000. Eu não, é 4.000. Não, o gajo deu não sei quantos, deu não sei quantos. Aquilo a ver quanto é que dava. O presidente ia anunciar o dinheiro, aquilo ia ser. E eu a esfregar as mãos, assim, eles vão entrar com uma vontade, vão arrebentar com o estoril todo. O presidente chega lá, os jogadores prontos para entrar. Malta, prestem lá atenção. Vai ao bolso, saca de um papel e lê um poema escrito pelo pai dele sobre a coragem. Eu apetecia-me chorar. Palavra de honra, a minha sensação, apetecia-me chorar de tristeza. Eles olharam assim uns para os outros, assim, lá fomos, vamos enterrar. Toda assim olharam uns para os outros e o caralho. Lá entramos e ganhamos 3-0 e subimos divisão. Vamos lá. Há uma figura que tu, de certeza, te recordas a tua passagem pelo União de Leiria. Tens um presidente... João Bartolomeu. Exatamente. O João Bartolomeu é único. Eras tu treinador, telefona-me depois de um jogo com Leiria, provavelmente para telefonar é porque não tinhas ganho. Perdeu. Qualquer treinador dele que perdesse, ele ligava logo. Ligou. A convidar-me, portanto, para ser treinador do União de Leiria. Eu disse, não, olha, eu não rejeitei. Eu disse, não, o senhor tem um grande treinador consigo. O João Bartolomeu é um... Era uma pessoa difícil. O João Bartolomeu é uma pessoa que fez ali um trabalho do caraças. O Leiria não falhava. Os pagamentos, as coisas todas, não falhava. Agora, era muito complicado, com jogadores e com treinadores. Ele arranjava de cada confusão. O João Bartolomeu não falava com ninguém. Andava sempre no telemóvel, via alguém, não lhe convinha falar. O João Bartolomeu queria falar consigo. Depois. Sempre no telemóvel. E o gajo sabia que ele não estava a falar com ninguém. Afastava toda a gente, corria com toda a gente. Ele era raro aparecer lá, muito raro. Ele tinha 2 dirigentes lá que gostavam muito de ir para o banco. E ele jogava muito com isso. O Sr. Aníbal e o outro, não lembro o nome do outro. E ele jogava muito com isso. E aqueles jogos importantes, não, quem vai para o banco sou eu, quem vai para o banco sou eu. Não, vai para o banco o que der de mais dinheiro para prémio. E depois tinhas de dar 500 contos ou 1000 contos para prémio, para juntar ao prémio, e aí que ia para o banco o gajo. Ele era terrível. Eu, num dos primeiros jogos que fiz, com Medeiros, a treinador, jogamos Leixões, Académica, meias finais da Taça Ribeiro dos Reis. Sim, que havia. A Taça Ribeiro dos Reis. Havia que era, por causa do Totobola, que era no final da época. E o Medeiros, eu tinha sido internacional júnior, pôs-me a jogar na equipa principal, não era júnior. E fomos jogar em São João da Madeira. Foi em campo neutro, Leixões, Académica. Lembro-me perfeitamente que o central, que era o gajo que me calhava mais vezes, era o Alhinho, o Carlos. O Carlos Alhinho. E eu joguei na frente e há um cruzamento da esquerda, do Neca Espanhol, na primeira parte. O Neca Espanhol cruza, acho que era o Brasfemes, lateral direito Académico, acho que era Brasfemes. Falha e eu, na pequena área, já dentro da pequena área, o Vaqueiro vem e falha e eu chego a seguir por trás, em frente, dentro da pequena área. Meto-lhe o pé e a bola bate e cai em cima das malhas laterais. O Raul Oliveira, o tal capitão de equipa, bem lá atrás, que é meu primo direto. Não, miúdo, vai aqui brigar com esta merda e o caralho. E eu assustei-me e vai para o... E ele vem a correr e eu
meto-me ali num poste, ele vai pelo outro poste e andámos ali 10 segundos a fugir, ele a querer me caçar. Mas que é isto? Queria-me bater. Queria-me bater. Uma vez ao intervalo tirou-o. Esse rolo. Mas para aqui brincar com isto. Eu a fugir, ele de um lado e ele do outro. E assisti também a uma situação destas do TV com o Teixeira, o treinador. O TV na baliza, o Teixeira a chutar. O Teixeira chutava, que era uma coisa. E o António Teixeira faz lá, o TV dá lá um frango do caralho e tal. E o Teixeira bêbado do caralho e tal, porque nós, de vez em quando, tínhamos lá um cigano que era o Montoya. E o Montoya fazia umas caracoladas, pedia aos ciganos para ir apanhar caracóis, aqueles caracóis das hortas, aqueles grandes, eles punham aquilo a secar, secavam, preparavam aquilo faziam um guisado, e aquilo era muito bom. E nós íamos lá, a equipa, tínhamos sempre aqueles mais novitos, íamos lá, depois ele punha lá uns ciganos e umas ciganas a cantar e a tocar, passávamos ali uma tarde do caralho, dávamos cabo de uma série de garrafões. É verdade, dávamos cabo de uma série de garrafões, aquilo era uma festa. E o Teixeira, quando sabia, quem pagava era o cigano. E dizia lá, cigano, filho deste, filho daquele, e tal, com a fotografia de um caracol, bebes um garrafão, fraco um prato. E ele dizia, com a fotografia de um caracol, tu bebes um garrafão, se puserem um prato, então... E o TV também ia. E o Teixeira, que era mal criado, de vez em quando tratava-nos muito mal mesmo. O TV falhou e estou bêbado e o caralho. O TV também já dá, bêbado é você e o caralho. Ele vai a correr e o TV num poste, agarrado num poste, ele no outro. Ele, vem para aqui, vai para aí. E ele a chamar os outros juntos. E ele a chamar para vir a para caçar o TV.